Olá, esta é a aula 5, a última aula referente à atividade diagnóstica, que tem como tema principal as operações básicas e a porcentagem. Então hoje nós faremos os 3 últimos exercícios envolvendo esta atividade diagnóstica. O primeiro exercício é o número 10. Nós vamos realizar aqui é do IFPE de 2018. Bruno, aluno do curso de agricultura do IFPE, Vitória, cidade, né? Cidade de Vitória, começou um estágio em sua área, recebendo a remuneração mensal de um salário mínimo. Ele resolveu fazer algumas economias e decidiu poupar 2 salários de 2017 e 3 salários de 2018. Se Bruno economizar exatamente o que planejou, tomando como base o salário mínimo na imagem, podemos afirmar que ele poupará. Bom, então aqui está mais ou menos a relação do crescimento do salário mínimo de 2015 até 2019. Agora já está em R$ 1.045 o salário mínimo, certo? Bom, aí na tabela na tabela nós vamos usar quais informações? De 2017 e de 2018 somente, certo? E aí tá aqui o quanto que ele economizará, ou quanto que ele poupará, ou quanto que ele guardará desses salários. Bom, então o que foi feito lá? Foi 2 salários mínimos de 2017, então a gente vai ter que fazer 2 vezes o valor, que no caso de 2017 o salário mínimo estava R$ 937 reais. Se você não quiser usar as casas decimais após a vírgula, fazer 937 vezes 2, pode fazer também, certo? Nesse caso aí, como é o valor exato, não precisa usar os centavos. Agora, no segundo, vai ter que usar, porque o segundo item que a gente tem que calcular são 3 salários de 2018. Em 2018, o salário mínimo era R$ 957,80. Então, esses 80 centavos você precisa utilizar para poder fazer o cálculo. Aí tem que multiplicar por 3, certo? Como que você vai achar o quanto que ele vai poupar? O total, não é isso? Você vai somar o que deu em 2017, são 2 salários, mais o de 2018, que são 3 salários. Somando os dois, lembrando que tem que colocar vírgula embaixo de vírgula quando você está trabalhando com os números decimais, e aí você vai encontrar o valor que ele vai poupar desses 5 salários. Isso, no total são 5 salários que ele acumulará no período aí, certo? Bom, exercício número 11, o IRJ 2019. Admita que, em função da disseminação da febre amarela, o percentual de mortalidade, quem não está acostumado com a palavra mortalidade, morte, né? É de 33%. Ocorra em uma cidade com 800 mil habitantes, onde 5% da população foram infectadas por essa doença. Nessa cidade, o total de óbitos deverá ser igual a... Então, uma coisa importante, são 2 porcentagens que a gente tem que calcular para poder para poder responder esta questão. E outra coisa importante, também foi apresentado com valores ocultos. Foi metade numérica, metade por extenso, que foi a quantidade de habitantes. Tá 800 mil. Vou colocar tudo numérico, que eu acho que fica mais fácil para fazer, para não correr o risco de dar um número decimal aí e se enrolar na resposta. Bom, então vamos lá. Aqui, ó. Então são 800 mil. Eu vou calcular primeiro o número de infectados, que ele falou que é 5%, e depois a gente calcula a taxa de mortalidade, que é 33%. Ou seja, a cada 100 pessoas, 33% que pegar a febre amarela morre. É isso que está falando aí no texto. Bom, então, para calcular o número de infectados, 800 vezes 5 dividido por 100, porcentagem, certo? Simplifica os zeros para ficar mais fácil e vê quanto que vai dar o número de infectados. E aí depois tem 33% dos infectados vão vir a óbito, não é isso? Então, os óbitos serão calculados pelo resultado que dá no infectado, ou seja, no cálculo de cima, 5% de 800 mil, e tem que calcular os 33%. Lembrando que também vai dar para simplificar zeros aí para ficar mais fácil para fazer o cálculo.
Então vai ser 33% do número de infectados, que é 5% de 800, certo? Calculou isso daí, se não tiver nenhum erro de cálculo, já vai bater a alternativa lá. Então são duas porcentagens, coloquei separado para poder ficar mais fácil para vocês poderem fazer. Bom, próximo exercício, o último exercício dessa lista é CMRJ 2018. É uma situação que fala de gás natural, que poderia ser aplicado também pela conta de água, é mais ou menos o mesmo cálculo que é feito. Vamos ler aqui, ó. O preço do gás natural, alguns carros utilizam, né, esse sistema carro a gás. Para o consumidor residencial na cidade do Rio de Janeiro é calculado a partir da tabela seguinte. O gás também tem gás encanado também, é mais comum em apartamento, tá? Bom, aí tá a faixa, o que a gente percebe? Que cada intervalo de valor, ou seja, de 0 a 7 é um preço, R$ 3,50. De 7 a 23 é outro preço, R$ 4,55. De 23 até 60, outro preço. E acima de 83, certo? Outro preço. Então a gente tem que analisar a faixa de valor, porque os valores têm 4 faixas de pagamento aí. Obviamente, quanto mais você consome, mais paga, certo? Então o ideal é economizar menos para pagar menos e ajudar o meio ambiente também. Bom, aí aqui nessa questão ele ensina como calcular. Assim, por exemplo, se o consumidor da sua casa se o consumo da sua casa for de 25 metros cúbicos, você pagará aí 7 metros cúbicos a 3,50, 16 metros cúbicos a 4,55 e mais 2, né? Então se a gente somar o 7 mais 16 dá 23, 23 mais 2 dá 25, dá os 25 metros cúbicos aí, certo? Então ele ensinou como calcular. E aí ele pede o quê? Uma faixa ou uma família cujo consumo foi de 90 metros cúbicos, pagou por sua conta de gás, aí tá lá as alternativas. Então foi um pouco maior, ele ensinou como fazer o de 25, aí nós vamos fazer o de 90 metros cúbicos. Coloquei a tabela aqui de novo para lembrar os valores e coloquei o consumo, metros cúbicos, que é a unidade de volume. Bom, então a primeira faixa de 0 a 7 são 7 metros cúbicos aí, certo? Nós vamos seguir porque essa tabela está falando acima de 7, então contaria a partir de 8, mas eu vou contar do jeito que ele falou aí da tabela, contando 7 como intervalo aí principal, certo? Bom, então vamos lá aqui, ó. Então, de 0 a 7 são 7 metros cúbicos, certo? Então, 7 vezes 3,50 vai dar o consumo lá. Nós vamos fazendo a faixa de valores até chegar nos 90 metros cúbicos. Aí de 7 a 23. De 7 a 23, você fazendo a diferença, de 7 a 23 dá 16 metros cúbicos. Então, nós vamos fazer 16 vezes 4,55, porque nessa segunda faixa o preço sobe um pouco mais. A terceira faixa de valor, que é de 23 a 80. Se a gente fazer a diferença de 23 a 80, dá 60 metros cúbicos, e nessa faixa aí ele paga 5,50. Então vai ser 60 metros cúbicos a 5,50. Nós paramos no 83, certo? Para chegar até o 90 ainda falta 7. Então nós vamos fazer o cálculo de 7 metros cúbicos, que é a última faixa, a faixa mais cara. Então nós vamos fazer 7 vezes 6,20. Então tem que calcular separadamente, porque o consumo vai variar de acordo com a faixa. Quem consome menos paga menos, quem vai consumindo mais paga mais. A conta de água também, o cálculo não é mais ou menos essa faixa, né? Mas o cálculo é mais ou menos a mesma ideia. E aí fazendo os cálculos, vai ter que fazer todos eles separadamente, e depois você soma todos os resultados que dá, de 7 vezes 3,50, 16 vezes 4,55, 60 vezes 5,50 e 7 vezes R$ 6,20. Calculou tudo isso, soma tudo, que aí vai dar o preço da conta desta família que consumiu 90 metros cúbicos de gás natural, certo? Bom, então é isso. Qualquer dúvida, já sabe os caminhos a seguir.
né? Não deixa acumular as atividades, já vai entregando para a gente poder anotando as atividades realizadas. Um abraço a todos, até!